Festa de São Francisco. Começa dia 24 e termina 4 de outubro. Sigamos seu exemplo de amor. São Francisco de Assis. Festa de São Francisco. Começa dia 24 e termina 4 de outubro. Sigamos o seu exemplo de amor. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto, não apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a igreja e seus interesses. Convocado pelo Papa Inocêncio III, na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alista na fileira do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volta a Assis e ali será dito, diz a voz. Em busca de resposta, decidiu viajar para Roma. Isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com o de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes era amargo mudou-se em doçura de alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-se do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não teria outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou o arauto do grande rei Jesus Cristo, afastou de si sua família e de seus amigos. Entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a construção da capela de Santa Maria dos Anjos, perguntava o que faria, o que Deus queria dele. Então, um certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnica, sem bastão, sem sandália, sem provisões, sem dinheiro no bolso, tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou cheio de alegria: é isso precisamente que eu quero, é isso que desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como faria em toda a sua vida. A pura letra do Evangelho repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se a 2 Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do evangelho, e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tem e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Não leve nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem segunda túnica. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isso é o que devemos fazer e é o que farão todos quanto quiserem vir conosco. E clamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que tanto tempo havia procurado. Isso aconteceu 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de Francisco, e a clareza de sua opção e firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonhos, segurando as colunas da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem o inspirava, Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a igreja. Por isso deu seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregar o Evangelho nas igrejas e fora dela. Francisco inspirou Clara para a santidade. Dela surgiu as Clarissa. Tomás de Celano diz: então submeteu todo o conselho de Francisco, tomando como condutor do seu caminho, depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de santas exortações e acolhia no coração caloroso que lhe ensinava tudo sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora, para poder ganhar a Cristo. Todos os anos de 15 de agosto a 29 de setembro, Francisco tinha o costume de preparar-se com a quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão de Serafim alado e recebeu os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto de 1226, pede para ser levado à Porciúncula. No dia 3 de outubro à tarde, Francisco morreu cantando Morte Suscepti. No domingo seguinte, é sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais, pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. São Francisco de Assis, rogai por nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos defendido. Não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os caminhos para que atinja o meu ideal. Você que me dá o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me faz, que todo instante minha vida está contigo. Eu quero nesse curto diálogo agradecer por tudo, confirmar mais uma vez que nunca mais quero me separar de você, por maior que seja a ilusão material. Não será minha vontade sinto de um dia estar com você e todos os meus irmãos na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, os anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai no fogo do inferno, levai as almas todas para os seus correios, principalmente mais necessitados de sua misericórdia. Ó meu Jesus, perdoai e livrai no fogo do inferno, levai as almas todas para os seus correios, principalmente mais